Ao vivo no Face. Eu clico de ver como? Não, vai abaixo a camisa. Apareceu, não? Apareceu a notificação aí, ó. Um aviso pra ti. E aí? Isso. Aí só compartilhar. Em modo público. Que aí o pessoal consegue compartilhar também. Aqui escrever, compartilhar link, compartilhar com o grupo. Escrever é o compartilhar na sua linha do tempo. Mas o modo público não aparece pra Assim, mim. ó. Não, você vai aqui. Ah, tá. Aí, ó, público. Aí aqui, você, ao invés de amigos, você clica aí. Público? Isso. Isso. Aí aparece aí público. Tá Ah, vendo? primeiro. Isso. Aí publicar. Isso. Ó, conhecidos. Já tá aí no seu? Imortais. É só ir pro Facebook. Não se preocupe. 3, 2, 1, ao vivo. Bom dia a todos! Vamos começar agora o programa Cruzeiro em Letras. E neste sábado, bom, antes de começarmos, eu gostaria de fazer uma pequena homenagem às algumas pessoas notórias que foram embora, mas estarão com a gente sempre, que foi o Ricardo Boechat, um dos maiores jornalistas do Brasil, para mim, da geração dele, se não é o melhor, um dos melhores, e, né, infelizmente, teve essa tragédia com ele no dia 11, se eu não me engano, enfim, nessa semana. Também perdemos a Bibi Ferreira, 95, 96 anos, se eu não me engano, também uma grande artista, né, e o exemplo também, porque na idade dela, até ano passado, ela estava fazendo show. Então, assim, eu acho que é um grande exemplo para que a gente sempre queira viver, né, e fazer aquilo enquanto realmente estar vivo, né, que foi o que ela fez. Então, assim, ela foi embora, mas isso não quer dizer que vai ficar eternamente com a gente. E aqui em Brasília nós perdemos também o escritor e poeta Luiz Carlos Cerqueira, né, um grande escritor aqui da cidade, então assim, participante em várias academias, a LUMB, uma delas, e nós vamos prestar uma homenagem ao grande poeta Luiz Carlos. Eu vou ler um poema que eu fiz em homenagem a ele, e aqui estamos com Lucimar Rodrigues. Bom dia, Lucimar. Bom dia. Que também vai fazer uma homenagem. Estamos também com a Ana Magalhães, e com o Pietro Costa. Bom dia. Bom dia a todos. É isso. E começando nossos diálogos literários com essa homenagem, eu peço aqui a Lucimar que comece aqui lendo um poema. Lucimar? O seu Luiz Cerqueira tinha uma mania muito peculiar de fazer homenagem às cantoras de Brasília. Então, muito delicado, muito gentil. E aí, eu resolvi fazer uma homenagem para ele, e eu ia ler essa homenagem no final do ano, no Clube da Bossa, ou no Feitiço Mineiro, mas infelizmente ele já estava internado, e agora eu aproveito esse momento tão especial aqui para render essa homenagem, singela homenagem ao seu Luiz. Há tempos venho tentando descrever em versos esse moço elegante e singelo, que nos brinda com seus encantos poéticos. Que sua esposa não se aborreça, nem fique enciumada, mas ele é um menino muito querido, por todos nós muito amado. Ele afaga nossos corações, exaltando nossas virtudes, elevando-nos à condição de musas, relevando nossas imperfeições. Seu Luiz Carlos, poeta de versos rimados, cadenciados e leves, que a todos envolve sem distinção. Nasceste poeta, ou em algum caminho a poesia o encontrou? Faz de nós cantoras e cantores pelos palcos e bares da cidade, dignos merecedores de seus gentis afagos. Que Deus continue a iluminar, a inspirar seu talento,
fazendo cada vez mais brotar versos, sonetos, poesias, por onde o Senhor passar. E que seu exemplo seja sempre seguido pelos amantes das letras que sabem que música e poesia se confundem, mas não perdem a essência. Obrigada pelo seu carinho e que de poesia seja sempre, sempre repleto o seu caminho. Vá com Deus. Bonito mesmo. Ana, vamos ler um poema? Eu estive lembrando essa semana da morte do Boechat. Eu gostava muito de ler as colunas dele e ele escrevia com bastante esmero, né, com cuidado com as palavras, apesar da sua crítica bastante forte. Ele não media as palavras nesse sentido, mas ele escrevia muito bem, com uma sensibilidade muito grande com a língua portuguesa. Mas hoje eu lembrei, a semana passada eu ia ler para a Andréia, né, ela gosta da pedra do Drummond de Andrade, e hoje então eu trouxe. Eu não deu tempo a semana passada. Nosso companheiro, amigo, colega, né, das letras, Drummond de Andrade, Itabira, né? Eu não sei como que Itabira, num lugar tão cheio de mineração que ele denunciava sempre, né? Foi nascer uma cabeça como a do Drummond. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei deste acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Então está feita homenagem ao nosso querido Drummond. Maravilha. Pietro. Bom dia. Eu escolhi para declamar um poema que eu quero que vocês pretendo que vocês assimilem como um tributo, né? Como um tributo a todos que devotam a sua existência à causa da liberdade, do humanismo, né? Em especial essas figuras já mencionadas, tão importantes para o nosso país que se foram, né? E nós lamentamos e aqui fazemos essa singela homenagem. E também esse poema como uma mensagem, um libelo contra tudo que atenta, tudo que malfere a dignidade do ser humano e a sua integridade enquanto cidadão, emocional, moral ou politicamente falando, ou até psicologicamente. Psicologia da Prosperidade, do meu livro Entre a Caneta e o Papel. Notória capacidade de mobilizar incautos e encorajar alienação, silogismos truncados e armadilhas mentais para nossa cooptação, sucesso facilitado e técnicas supostamente infalíveis de imersão. Currículos impressionantes, celebridades da persuasão, desconforto e repugnância em ambientes de polarização, prepotência latente na disputa por notoriedade e posição. Hábitos, pensamentos e opiniões em invariável coerção, gatilhos emocionais disparados com maliciosa precisão, promessas vãs de poder e júbilo pelo preço da servidão. Autoconhecimento em 3 dias, pagamento no cartão liberado, a angústia implacável de existir em cursos e webinários, adoração religiosa a gurus e seus embuches doutrinários, insatisfação e mediocridade como moeda de entretenimento, espaços privilegiados para modulação de comportamento, pulsão pelo poder a obnubilar o processo de esclarecimento, ilusões narcísicas e mentiras compulsivas, falsa representação da realidade, a integridade dilapidada em fortunas nababescas, fastuoso arroubo de vaidade, a simulação
desairosa de sensações, nagana por admiração e conformidade. Bom, como eu falei para vocês, eu também fiz homenagem ao Luiz Carlos de Oliveira Cerqueira. Aqui tem 2 livros dele, Nas Sombras do Eu Solar e Além da Curva, a Saudade. São 2 livros, né, muito bons, por sinal, eu já li um deles. E o meu poema, em relação a ele, chama-se Pomar. A vida não tem regras, a morte sentada apenas espera. Muitos nascem, muitos morrem. Mas o poeta só nasce para cumprir o protocolo. O poeta nunca morre. Fica à espreita do tempo, planta palavras para serem colhidas. No seu pomar, poemas. Mas o poeta nunca morre. Para cumprir o protocolo, verbaliza a eternidade. Corre pelo vento, nas folhas de outono, escritas na primavera, para as leituras de inverno ou verão na cama. O poeta está aqui, nas linhas e entrelinhas, no seu pomar, poemas. Muito obrigado. Bom, vamos aqui dar continuidade à minha frase de continuidade. Lucimar Rodrigues, por favor, mais um poema para o nosso Diálogos Literários. Pode, à vontade. Vou aproveitar esse momento, mais uma vez, né, para lembrar... Gente, é muito gostoso. Nós estamos aqui cercados de livros. Isso é bom. Um ambiente totalmente literário. Maravilha, André. Obrigada. O poeta Alberto Bresciani é um querido. E eu quero ler um poema dele, que eu gosto muito, sobre como estar deserto. Em modo mudo, é impossível a emboscada, anestesia de predador e presa. O neutro, nem bom nem mal, um instante nenhum. Ana? Bom, eu agora vou homenagear a mim mesma, né, com meu livro Zezinho Quinzinho na Sustentabilidade, numa página aqui, onde eu falo do acidente que aconteceu em Goiânia, aquela vez do Césio, né, e em Mariana. Aí, agora já ficou desatualizado, né, porque aconteceu a tragédia em Brumadinho. Aí na próxima edição já tem que ser com a tragédia de Brumadinho, infelizmente. Né? Então esse livro denuncia todas as coisas horríveis que acontecem na natureza e com o descaso com o lixo que no Brasil tem. Você viaja por aí. Eu estive em Recife o ano passado. Tem um rio que passa perto da cidade, dentro da cidade. A gente vê só lixo ao redor. E eu fico pensando, onde estão as autoridades? Não tem fiscal na prefeitura? Né? Por que não dá importância? Logo um rio, né, que passa perto, que certamente vai desaguar no São Francisco. Né? Então, eu tenho essa coisa comigo de proteger a natureza, de gostar muito de plantas, de árvores, eu cultivo ipês perto da minha casa, nas quadras. Eu já tenho mangueira que eu plantei desde que eu cheguei lá, está enorme. Agora tem um canteiro lá só de frutas. Né? Então a gente já faz trabalho há bastante tempo. E na escola, durante o meu tempo de sala de aula, foi tudo trabalhado dentro da sustentabilidade. Então eu vou ler uma parte aqui que fala disso que eu acabei de falar. Lixos espalhados à beira das estradas, móveis eletrodomésticos, entulhos, lixo eletrônico, fios, computadores, lâmpadas, objetos e coisas estragadas. O solo, o subsolo e o lençol freático nesses bagulhos. Pense, repense, sentimento, quantas dores. Pensemos, lixo das oficinas mecânicas, borrachas, latarias, diversos pneumáticos, amontoados, cacos, carcaças inuméritas. E lembrar que tudo isso, na flora botânicas, sofre em lembrar na chuva, lençóis freáticos,
a água acumulada nas carcaças epidêmicas. Pensemos também no lixo hospitalar, meus caros leitores. Lembremos de Goiânia. O terrível Césio 137. Irresponsabilidade. A quem condenar? Culpar a quem? Na linda cidade de Goiânia, setembro de 1987. Minas, Mariana, crime ambiental. 2 anos depois, Rio Doce, amargo e morto. Samarco continua sua função, poluir. O governo se rendeu à omissão, vil brutal. Bento Rodrigues destruído em vão. Ao léu, torto. A lama, o mar chorou. Lágrimas a esvair. Pedro, para finalizar. Bom, assim, um breve comentário sobre o poema. Precisamos aprender a valorizar devidamente as artes e a literatura, né? Em especial no seu potencial pedagógico e educacional, né? É uma educação, sobretudo literária e artística, que vai formar cidadãos mais críticos e mais solidários, e com isso teremos um mundo melhor, né? Paideia. Ambientes sutilmente monitorados, massa crítica diluída e a arte banida. A mediocridade por poder e status. Entretenimento em detrimento da vida. Labirintos sem norte. Experimentos sem ideal. Humanos ratos vagueando pela infausta sorte. Independente do ponto cardial. Ilusão tão real. Sem liberdade de pensar, odiosa e inglória morte. Ocupemos as ruas, praças, feiras, enquanto há tempo. Contemplar o sol que aclara sonhos e acontecimentos. Entreolhar-se de sorrisos, fantasias e questionamentos. O corpo integrado com a mente no cultivo do saber. Grandeza forma, harmonia, memória, para florescer, por um fazer sem soterrar o sujeito da condição de ser. O workaholic devoto é carnífice do próprio coração, cego e incrédulo ante as proezas mágicas da intuição. Um salve ao ócio para evadir a gaiola e recusar a ração, absorvendo energia do humanismo e da imaginação. Veja pássaros assoviando ritmadas poesias, pipas soltas no céu, colorindo pensamentos. Flores exalam e exaltam charme e alegria. A sabedoria oculta de filosofias e fundamentos. Leia e decifre, na mão e na mente do artista, retratos da beleza ímpar de cada momento. Salve a realidade de letras e tons, não televisionada. Inspire encanto, promove o canto e oxigena a razão. Dance ao som inefável da aurora e da madrugada. A árvore da vida gera frutos doces, sonho e paixão. Os livros são a nossa arma e a nossa salvaguarda, a prover a defesa legítima de uma digna educação. Show. Maravilha, maravilha. Vamos lá, Diálogos Literários. Esse é um dos primeiros quadros do programa Cruzeiro em Letras. Galera, é o seguinte, hoje eu vou sortear, no final do programa, esse livro aqui, A Angústia dos Dragões, que é o meu livro. E para que você participe desse sorteio, você tem que fazer o seguinte, você tem que dar um ok, um joia? Agora eu não lembro. Compartilhar a live. Compartilha a live. E escreve eu quero nos comentários. E eu quero nos comentários, ok? Pelo aplicativo ou pelo site, só mudar no WhatsApp da rádio. E quem tiver no aplicativo ou no site, é só ir para o WhatsApp da rádio. Beleza, galera? Então, ó, vamos participar, vamos compartilhar e no final, que nós vamos ter a entrevista, no final da entrevista, estarei sorteando A Angústia dos Dragões, esse meu livro que eu publiquei ano passado, ok? De poemas. E é isso. E daqui a pouco teremos também Os Caminhos da Palavra, com Pedro Costa, conversando com a gramática, com a Ana Magalhães. Também teremos a agenda cultural para
né, para a gente fazer várias coisas dentro dessa cidade maravilhosa, que não é o Rio, mas é Brasília. E a entrevista com uma pessoa muito, mas muito bacana, falando de teatro hoje, beleza? Vamos lá. E 1, 2, 3. Os caminhos da palavra com Pietro Costa. Ele, bom dia, Pietro. Vamos lá, garoto. Bom dia, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes, né? A DFFN, a pessoa da Andréa, aos amigos aqui da Academia Cruzeirense. Na estreia, né, no primeiro episódio, digamos assim, né, dos Caminhos da Palavra, eu pude falar sucintamente dos objetivos gerais que a gente pretende atingir com esse quadro, né? Então é um quadro voltado para leitores e escritores, independentemente do nível de conhecimento e experiência destes, né? Realmente para a gente trocar ideias, impressões e ao mesmo tempo também se capacitar, né, para todos os desafios que a literatura envolve, né? Quais são os hábitos, né, importantes para uma boa performance enquanto leitor, né? O que se requer de um escritor para que ele tenha o êxito esperado, né, naquilo que ele se propõe fazer, né? O que ele precisa fazer, quais as etapas, né? A questão do processo criativo, né? Como que se faz para a gente colocar as ideias no papel, materializar tudo aquilo que tanto nos anima ou que tanto nos angustia, não é? Então esse é o pano de fundo que vai abranger o nosso quadro, né? Então no sábado passado eu comecei a falar um pouquinho, né, de literatura, né? Situando alguns que eu acho importante, deixando bem assentadas, né? Começar a deixar bem assentadas nesse momento inicial algumas bases conceituais que eu reputo, que eu considero importantes, né? Para um bom desenvolvimento, um bom desdobramento desse debate, dessa interlocução, né? Então, primeiramente eu falei, eu enfatizei, né, a questão da linguagem, né? O ser humano é um animal simbólico, né? Uma definição célebre de Cassirer, né, filósofo francês, bem conhecido pela filosofia das formas simbólicas e tal. O ser humano como animal simbólico, no sentido de regido pela linguagem, né? A gente se reconhece, né, e ao mesmo tempo conhece o mundo e os demais que participam dessa situação pela linguagem, né, pelos símbolos, pelos signos, tudo que envolve a linguagem. A linguagem, nesse sentido, né, estou falando da linguagem como um instrumento para comunicar, de comunicação, né, de convivência. A gente não consegue se expressar, né, expressar nossas crenças, né, nossas tradições, nossa cultura, sem o auxílio e a intermediação da linguagem, né? A linguagem, né, sobretudo, ela é caracterizada por uma polissemia, né? Então as palavras, os signos, muitas vezes vão ter mais de um significado, né? E isso é a grande riqueza da expressão linguística. Sobretudo, a título de exemplo, a poesia. A poesia ela explora muito essa ambivalência, essa multiplicidade de sentido que a palavra pode ter, né?
A linguagem, eu me refiro, né, para ficar bem claro, não pairar dúvidas, estou me referindo à linguagem natural, não à linguagem formal. Né? A linguagem natural se diferencia da formal, porque a formal é própria das ciências e da lógica, ela vai perseguir uma coerência interna e uma univocidade de sentido. Já a linguagem natural, composta por elementos, símbolos, métodos e regras, né, para comunicação e interação entre pessoas, né, e tem como uma característica primordial a polissemia, que é a variedade, a plurivocidade de sentidos. Né. Então, 3 níveis, né, na linha de Carnap, né, a linguagem teria 3 níveis: semântica, semântica, sintática e pragmática. Né? A semântica, ela vai se debruçar sobre a relação entre o signo e o significado, que pode ser conotativo ou denotativo. Né? A sintática é uma relação entre signos. E a pragmática é a relação do signo com o contexto social, fático. Né? Então, muitas vezes nós temos na nossa língua, né, termos que são semanticamente anêmicos, né, indeterminados. E cada cultura, cada tradição vai atribuir um significado a esses termos. Né? Então, democracia, liberdade, igualdade, são termos que, dependendo da cultura, vai haver variações de sentido. Né? Boa fé, razoabilidade, alguns termos também muito utilizados no direito, né? Depender de qual a tradição jurídica que se fala, pode ter um significado diferente. Como animal simbólico, né, o ser humano ele é constituído, identificado pela linguagem. Constrói a sua existência, o seu ser está no mundo pela linguagem. Né? E a linguagem, ela é ela que vai costurar o tecido social e, né, as culturas e tradições. Então, toda cultura, toda tradição pressupõe uma linguagem como horizonte de sentido, que a antecede e a constrói. Né? Sobre cultura, né, o que seria a cultura? A cultura é a criação humana. Né? É a interferência criadora do homem sobre a natureza, a realidade, o plano físico. Né? É a interferência criadora do homem, seja para modificar aquela realidade ou para modificar a si mesmo. Então tem um componente afetivo, tem um componente conceitual e um componente sensitivo, a cultura. E a cultura, ela concordo com Antônio Damasio, a cultura ela é uma angústia, uma necessidade inerente ao ser humano. Ele vai até defender, né, até estou me debruçando ainda sobre isso, quero compreender melhor, que a cultura remonta à base biológica do ser humano. Né? Então ela tem origem biológica, a cultura. Bem, nós, então, não nos satisfazemos com os condicionantes materiais da existência. Né? Não basta cama, né? Não basta cama e mesa, não basta comer e dormir. Né? Nós precisamos, lembrando a letra dos Titãs, né, de diversão e arte também. Né? Senão a existência quedaria por ser insuportável. Né? Senão a existência seria insuportável. Sem a arte, a vida é impossível. Sem a arte, a vida é impossível. É uma condição de viver, né? Um pressuposto. Então, esses percebam que há vários caminhos para a palavra. Né? Há vários caminhos
para termos uma jornada para a gente se lançar a essa jornada, a essa saga, a essa aventura, que é a leitura e a escrita, a atividade literária. Há vários caminhos, né? Nós temos, por exemplo, né, bibliografias interessantíssimas que vão auxiliar nesses primeiros passos para essa jornada, né? Eu trouxe até algumas que no final eu vou mostrar para vocês, vou fazer breves comentários, algumas indicações iniciais para vocês, né? E nessa jornada rumo ao aperfeiçoamento enquanto leitor e escritor, né, é que a gente vai amadurecer e se reconhecer enquanto qual o nosso potencial dentro dos gêneros literários. É a poesia? É a prosa? Né? Qual é o nosso potencial dentro dessa multiplicidade, dessas ramificações, dessas vertentes, né? Então é nesse sentido, né? Épico, narrativo, fictício, dramático, quais os gêneros mais se afeiçoam, mais se aproximam daquilo que condiz com o nosso potencial, né? Então é o estudo, é a dedicação que a gente vai chegar a esse reconhecimento, né? Bom, então falando sobre literatura um pouco mais, né? A literatura como objeto de conhecimento, né? A literatura como objeto de conhecimento. Existem 4 formas, dentro da teoria do conhecimento de Johannes Hesse, né? Existem 4 formas fundamentais de conhecer, né? As artes, as ciências, a filosofia e a religião. São 4 formas fundamentais de conhecer. Onde se situa, nessa amplitude, onde se situa a literatura? Enquanto arte. Juntamente com a música, por exemplo, que tem como signo fundamental o som, né? Com a pintura, por exemplo, que tem como signo a cor, com a arquitetura, com a escultura, com a coreografia. A literatura, qual é o seu signo fundamental? A palavra, né? A palavra. Então, a literatura é um tipo de arte. Conforme essa proposta da teoria do conhecimento. E a literatura, ela está estreitamente ligada ao imaginário, à formação do imaginário, né? Sem um demérito, por exemplo, à medicina, mas que é uma profissão importantíssima, então só para efeitos didáticos estou colocando isso, o médico que prescreve uma receita, ele não está fazendo literatura, no meu entendimento, né? Eu concordo, até vou indicar esse livro muito bom, Marçal do Moisés, né? Ele coloca que a literatura é a expressão dos conteúdos imaginativos, da imaginação. Então a literatura, ela tem essa propriedade mesmo, né, esse potencial, né, de estimular a criação, né? Aquele que promove, que faz a literatura, né, ele gera no seu leitor, no seu intérprete, todo mundo de tons, de cores, de ideias, né? Multifacetário, porque ele está realmente provocando o olhar crítico, a imaginação, né? O entendimento, o questionamento. Então a literatura está muito ligada ao ficcional e ao imaginário, que caminham lado a lado com as impressões próprias, subjacentes, particularíssimas do autor, do escritor. Todo o seu universo de pré-conceitos, né, que estruturam a sua compreensão do mundo, né? Caminham lado a lado.
né, os dados sensíveis, conceituais, afetivos do artista e o ficcional, o imaginário, né? E na quadra que vivemos, né, de predomínio de um maximalismo digital, da invasão das telas no cotidiano, né, e que muitas vezes a gente fica com preguiça de raciocinar, de buscar fundamentos, de ter um aprofundamento de compreensão, né? A literatura é fundamental. Nós precisamos resgatar, até com a questão de cidadania, de saúde mental, a meu sentir, nós precisamos resgatar a literatura e sua importância. Pedagogicamente e educacionalmente também, né? Então é isso, né? Que eu tenho a falar, né? Quero aqui, finalizar, né? Acho que faltam poucos minutos, né? Eu quero aqui finalizar fazendo uma citação, né? Citação do Júlio Cortázar, né? Saudoso escritor argentino, inclusive muito conhecido como conferencista, né? Tem um estudo denso e profícuo sobre literatura, né? Ele fala que o livro e a escrita, né, é como uma mensagem, aquelas mensagens colocadas dentro de uma garrafa, né, lançadas ao mar. Elas vão encontrar algum destino, né, algum destinatário, elas vão provocar um abalo na maré, né? Então, o papel do escritor, ao meu sentir, né, o escritor, ele é um provocador por excelência. Não tem como a gente ser imparcial, né? E o escritor, ele tem esse papel dentro de uma sociedade, né, de provocar os intelectos, as mentes, né, para ampliar as perspectivas das pessoas, né? A literatura tem esse papel importante, né? Os escritores são Dons Quixotes, né? Colocando suas espadas em riste contra moinhos de vento, ajudando na formação do imaginário, da criatividade humana, e buscando, né, realmente nos libertar dos grilhões da ignorância. Então eu agradeço a atenção de vocês, fico aberto desde já a questionamentos, a ideias, né? E para finalizar, eu vou indicar para vocês alguns livros que a gente vai, ao longo do quadro, a gente vai desenvolver, né? Júlio Cortázar, Aulas de Literatura. Um livro assim realmente denso, viu? Importantíssimo, de formação, livro formativo. O Zen a Arte da Escrita, do Ray Bradbury, maravilhoso, um livro leve, um livro agradável, motivante mesmo. Se eu pudesse adjetivar esse livro, motivante. Para quem está iniciando especialmente, vale muito a pena. Realmente ele tem o dom de animar, de instigar as pessoas. O Ray Bradbury, né? Também tem formação de teatro maravilhosa, né? Rainer Maria Rilke, Cartas a um Jovem Poeta, também inspirador, né? É uma troca de correspondência, né? Foi publicado 2 anos após o óbito do Rilke, pela pessoa que o Rilke orientou, né? Fantástico esse livro, tá? E, enfim, enfim, o Marçal de Moisés, A Criação Literária. Agradeço, muito obrigado. Bom, esses foram os caminhos da palavra com Pietro Costa. E aqui eu quero agradecer aqui a Flávia Ferver, Flávia Ferver, também ao Fer Moreno, que está no Canadá, também a Noélia Ribeiro, que está nos assistindo. Participem, que hoje teremos o nosso livro aqui, que vai ser sorteado, então compartilhe aí na live e participem do programa também fazendo perguntas.
tanto ao Pedro quanto a Ana, ou qualquer outro convidado que tenha seus quadros, para que a gente tenha uma interação maior. O intuito do programa Cruzeiro em Letras é promover esse tipo de cultura, promover a informação cultural, principalmente. E eu aqui, né, voltando um pouco ao Pietro, eu acho que todo o escritor, né, ou toda pessoa que queira, eu tenho esse intuito. Cartas a um Jovem Poeta é um livro indispensável para todos vocês, para todos nós, independente de querer ou não ser escritor. Ok? E é isso. Vamos lá, dando continuidade ao nosso programa, agora conversando com a gramática, com a Ana Magalhães, e hoje ela vai abordar problemas cruciais das concordâncias verbais e nominais. Então, quem tiver, de repente, esse tipo de problema, pergunta para ela como é que faz para resolver. De repente, vamos interagir também com o programa, galera. E obrigado pela audiência aí. E vamos lá. Ana, bom dia. Bom dia, Vamos bom lá? dia a todos. Bom, o nosso colega aqui falou muito da educação. Essa semana saiu um ranking, uma pesquisa da fonte Barkey Foundation, que em termos de valorização do professor, o Brasil está em primeiro lugar, gente. Primeiro lugar, depois de todos os outros. Porque, em primeiro lugar, na desvalorização dos professores. Que pena. Olha aqui, gente, vocês. Vou olhar para eles. Primeiro lugar na desvalorização dos professores. E eu me surpreendi que então em primeiro lugar. Vocês fazem ideia? China, gente. China em primeiro lugar. E eu pensei que era o Japão, que eu li uma matéria sobre o Japão certa vez, que ele coloca o Japão, os professores, é a autoridade maior depois do imperador, da autoridade do governo. E outras, me surpreendeu também que os países da Ásia estão melhorando muito. E nós continuamos em último lugar, no primeiro lugar do ranking do país que menos valoriza o professor. Então é uma dica que é uma informação muito triste e que eu fiquei assim, né, já encerrei minha carreira, mas tem tantas outras pessoas aí que precisam de valorizar a educação. O país só se alavanca, né, se valorizar os professores primeiramente. Bom, em falando de concordância, nós temos a nossa língua portuguesa, ela é linda, ela é maravilhosa, ela é uma língua que tem milhões e milhões de sinônimos, então a gente pode usar e abusar, porque é uma língua muito rica. E o próprio poema do Ferreira Goulart, ele já começa, né? Eu estou com o livro Gramática Aplicada, curso de Gramática Aplicada aos textos de Ulisses Guimarães. Usei muito esse livro em sala de aula e ele está atualizadíssimo. Então, o poema do Ferreira Goulart diz o seguinte: não há vagas. O preço do feijão não cabe no poema. O preço do arroz não cabe no poema. Não cabem no poema o gás, a luz, o telefone, a sonegação do leite, da carne, do açúcar, do pão. O funcionário público não cabe no poema, com o seu salário de fome, sua vida fechada em arquivos. Como não cabe no poema o operário que esmerila seu dia a dia, o seu dia de aço e carvão, nas oficinas escuras. Porque o poema, senhores, está fechado. Não há vagas. Só cabe no poema o homem sem estômago, a mulher sem nuvens, a fruta sem preço. O poema, senhores, não fede nem cheira. Então, o verbo haver é o verbo que mais traz problema para as pessoas no dia a dia, na oralidade. Porque ele, no sentido de existir, ele não vai para o plural. Por isso que não há vagas. Né? E ele é um dos
verbos que a gente tem que ter mais atenção. Porque você cansa de ouvir falar assim, houveram guerras no passado. Não existe esse houveram. Houve guerras, houve manifestações, houve gritos, né? E então esse houveram praticamente não existe na nossa língua portuguesa, a não ser que até empregado lá no verbo. Eu, tu, eles, nós, vós, eles. Porque os pronomes eu, tu, ele, nós, vós, eles são os pronomes pessoais. Eles que conjugam o verbo. Né? Por isso que a gente não pode começar nenhuma frase, seja lá onde for, com os pronomes me. Por exemplo. Me não conjuga verbo. Me é índio que fala. Meu me faz isso, me faz aquilo. Tá? Que a língua desse permite que é outra língua, né? E, então, no nosso caso, a gente conjuga os verbos eu, tu, ele, nós, vós, eles. E no sentido de... O verbo haver no sentido de existir, então fica sempre no singular. Vou ler alguns exemplos aqui. Ainda há pontos obscuros nessa versão. Ainda havia pontos escuros nessa versão. Sempre houve pontos escuros. Parece haver pontos escuros. Até quando ele está com a locução verbal. Ele continua no singular. Houve várias manifestações. Deve ter havido várias manifestações. Deverá haver. Então, é um dos verbos problemáticos da nossa língua portuguesa. E o verbo fazer. Né? O verbo fazer, então, é o que a gente escuta nas entrevistas. Geralmente as pessoas desconhecem essa regra. O verbo fazer também é impessoal, quando se trata de tempo. Indica tempo. Há anos que eu não vejo. Faz anos que eu não vejo. Havia anos. Fazia anos. Deve fazer anos. Tá? Sempre no singular. Então é uma das que eu consigo concordância que eu considero crucial. O verbo ser também é outro verbo que dá muita dor de cabeça para nós escritores, para todos os ouvintes, para as pessoas que trabalham com a palavra na oralidade sempre. Porque nas indicações de tempo, o verbo ser concorda com a expressão numérica, que acompanha. Por exemplo, é 1h. São 3h20. É mais de 1 hora. Agora deixa eu falar assim. É 12h30. É 12h30. Sempre. São 5 horas. Hoje são 20. Agora se eu colocar assim, hoje é dia 30. Porque eu coloquei hoje é. Né? Agora se eu colocar hoje são 20, está correto. Mas se eu colocar hoje é dia, aí o verbo fica no singular. Nas expressões que indicam quantidade, peso, valor, tá? As coisas também, o verbo vai ficar no singular. 2 quilos é pouco, 20 mil reais é pouco, 10 minutos é pouco, 1.000 reais é muito, e por aí vai. Então a nossa língua, ela é rica em demasia, para que a gente precisa de principalmente um pouquinho de conhecimento da gramática. Agora falando de palavras, né, que não seja verbo, mas que tenha aquela problemática toda, que também é uma concordância muito complicada, o advérbio meio. As palavras, os advérbios, eles não variam em nenhuma circunstância. Se você tem uma palavra que vai estar advérbio, varia? Não, então está no sentido de advérbio. Então, meio. Eu estou meio cansada. Ela está meio atarefada. Tá? Eu estou meio. Maria está meio triste. Né? Por aí vai. Vou dar outros exemplos. Pedi meia cerveja. Aí já deixou de ser adjetivo. De advérbio. Já diga metade. Então, o meio, se aparecer a palavra meia, já não é mais advérbio, é substantivo ou adjetivo. Então, a meia azul é a minha preferida. A meia, que aí meia é um substantivo.
Meia melancia, indica metade. Igual eu falei, meio-dia e meia hora. Né? Então tem que ter muito cuidado com esse meio aí, que a gente está cansado de ouvir mulher falar que está meia cansada. Não existe. Meia ou é metade ou é meia de calçado. O bastante, a palavra bastante também é bastante complicada. Mas tem uma regrinha muito fácil. Muito fácil. Se você disser, se você disser bastantes, e você fazer o trocadilho, pode trocar por muitos, aí sim, ele vai para o plural. Do contrário, é sempre bastante. Vamos ver aqui. Ainda acreditamos bastante em nós mesmos, apesar de estarmos bastante cansados. Eles se amam bastante, loucos a ponto de se casar. Né? Então, existem bastantes, ou posso falar, existem muitos casos de roubo na cidade. Aí eu posso substituir por muitos que não perdem sentido. A palavra é proibido, é bom, as expressões é proibido, é bom, é necessário, é preciso. Aí tem uma regra boa, aquela da palavra, da expressão, é proibido entrada. Tá certo. A gente vê por aí, é proibido entrada, tá correto. Mas se você vê, é proibida entrada, isso é errado. Porque tem que ter o artigo antes de entrada para ser, é proibida a entrada. Também é uma coisa que faz muita gente errar por aí. É a mesma coisa, segue a mesma regra, é bom, é necessário, é preciso. Vou ler alguns exemplos. Água é bom para a saúde. É proibido a entrada. Liberdade é necessária. É preciso cidadania. Esta água da serra é muito boa para a saúde. É proibida a entrada de estranhos. A liberdade de expressão é necessária. São precisas algumas medidas de urgência. Bom, então a gente vê que a nossa língua portuguesa, ela é cheia de meandros que a gente tem que prestar atenção. Com aquelas expressões que nós falamos, agente, né? Agente separado. Não é? Existe o agente junto, que quer dizer agente civil, agente policial, né? Mas no caso de agente separado, o verbo vai ficar sempre no singular. Como é o caso, porque agente dá uma impressão de muita gente, mas gramaticalmente está no singular. A gente vai, a gente gosta, né? A multidão caminha. Agora só vai para o plural se eu colocar as multidões caminham, né? E por aí vai. A gente vê isso aí muito, né? Muita gente falando errado, comunicando, mas na oralidade é pior mesmo. Agora na escrita a gente tem tempo para ficar analisando, verificando se a coisa está certa ou não. E outro, que esses dias até o presidente deu uma enrolada com essa palavra, a palavra menos, né? Não sei se vocês viram. Não existe menos. Tira isso da cabeça. É só menos. Menos paciência, menos tudo. Mas a palavra menos não existe. Agora, se eu fosse falar aqui de concordância no geral, e se tratando de concordância ideológica, ia dar muito pano para manga. Não dá tempo para eu falar a respeito de silepse de número, silepse de gênero, silepse de pessoa. A gente vai ficar com outro destaque aqui, que é o próprio. Eu própria, porque é feminino, né? Pedro, o próprio. Então, se fosse muitas mulheres falando, nós mesmas. Se fosse muitos homens, nós mesmos. Né?
E esse tal do obrigado, obrigada, isso aí já está mais descolado, né? As pessoas já estão mais antenadas nesse sentido. Mas segue as mesmas regras, mesmo, anexo, incluso, dividido e obrigado. Eu vou falar aqui, já mostrei o livro que eu utilizei, né, que é a gramática aplicada em texto do Luiz Guimarães, mas eu vou aproveitar o minutinho que falo para falar dos meus. Branda Brisa é o meu livro de poema, o segundo livro de poesia que eu tenho. O Zezinho Quizinho na Sustentabilidade, até já li um pouco a respeito dele hoje, que fala denuncia os terrores que acontecem no Brasil. A Escola de Joaninhas, que é um livro infantil. Esses dois estão no Clube dos Autores. Quem quiser, é só acessar lá o Clube dos Autores. Sertão de Maravaia, que é o meu romance regionalista, mineiro, tá? Feito na linha de Guimarães Rosa, que é um dos meus escritores preferidos. E esse que acabou a edição, né? Que é o Contos e Contos, Supra-Vida, Contos e Contos. Aqui é um livro meio didático, porque tem muita gente que não sabe o que é conto, o que é crônica, então eu explico a diferença e dou exemplos e escrevo os meus. Pronto. Ok. Muito obrigada. Obrigado a você. Esclarecido. Obrigado. E vamos aqui, ó. Daqui a pouco nós vamos entrar no intervalo. Eu queria agradecer aqui ao Rafael Souza, que está assistindo a gente também, a Patrícia Albuquerque, Janete Góes. E daqui a pouco o nosso convidado já chegou, o Raimundo Nonato. Bom dia, Raimundo, tudo bom? Bom dia. E daqui a pouco esse tricolor de coração vai falar muito com a gente sobre teatro. Beleza, galera? Intervalo comercial, programa Cruzeiro em Letras. Daqui a pouquinho de volta. Fala, Nonato. Fala, Nonato. Nonato, Beleza? tá Tudo bem? legal? Pode doar, né? Assim, fora é engraçado, né? Porque a gente fala, o negócio pega, que eu tava vendo lá, eu tava conversando e... Aqui não para. Aqui tá? não, aqui não Aqui para, não para. entendeu? Só para aqui na rádio. Vai falando entre aspas. Eu levantei por mandar você falar. Não, beleza. A gente também, eu vou ali no banheiro rapidinho, eu vou... Pega a chave aí. Tá ligado. Como é que língua portuguesa é, né? Nossa. Entendeu? Aí, ó. Tem nesse primeiro repartimento. Pior que a gente coloca muita dificuldade nas coisas, mas na verdade é tão simples, você pegar as regras. O vocabulário Acho que é por isso que a língua portuguesa riqueza, né? Apaixonante. ela é exatamente Apaixonante. a poesia, O Brasil, Machado de Assis, né? A gramática correta. você tem várias formas de escrever uma coisa que você quer colocar, e você escreve de cada forma, você brinca, né? Ele coloca outro número lá. Seria Próximos dois sábados. Porque nele, já de amanhã, só logo dia 28. 28 parece que é quinta, né? Quinta. Aí eu chego cansada para preparar alguma coisa. Daí eu gosto sempre da... Claro. Não, tranquilo, seja Ou pode da administrar próxima bem. vez, eu vou trazer a gramática censura para te mostrar. E duas, os professores teve R$80, o governo deu R$80 para cada professor da Bienal de Literatura. Aí quando eu vi a gramática, eu disse assim, dentro já de todas as mudanças que houve em 2000, para aproximar a língua portuguesa falada aqui com a língua portuguesa em Portugal. Né? Aí, e tudo já fez, nossa, meus R$80 foi tudo para gramática. E valeu a pena, né? É o mestre, né? São 55 eles são. Eles
já se foram, né? Mas ficou a equipe que mantém tudo. Atualiza as edições e tudo, né? Revisando, isso é importante. É um legado, né? O livro é um legado, né? A gente tem que cuidar com carinho mesmo. E é a gramática do Celso Cunha, porque toda gramática tem a sua especificidade, né? Sim. O Celso Cunha Curta a nossa Olha, página no Facebook, Rádio ela trabalha desde a nosso Instagram, das cordas vocais, é a Rádio as DFM vocais, nas as redes sociais. palavras, o som de cada palavra, de cada as tendências, aquelas ficativas, eu vou falar na universidade, Sim. essa gramática me ajudou demais. Eu vou trazer para você agora Ah, bacana, por favor. a história da gramática. Ou até uma coisa que é importante, ferramenta de trabalho pra gente. Ferramenta de trabalho pra gente. Sim, lembro, né? Tá. Então vamos nos posicionar. Vou estrear aqui. Esse programa da academia. A verdade é o seguinte, assim, vou fazer uma entrevista, vou falar com você, fazer algumas perguntas. Se você quer ir no seu celular, acessar a rádio só pelo Facebook, você pode curtir a página da rádio, vai estar mostrando aqui ao vivo, né, como a gente está aqui. E é isso, basicamente isso. Quanto tempo? Ah, a gente vai fazer mais ou menos uma hora. Não preciso mais descer. Vai explorar algumas coisas. Baixe agora o aplicativo da Rádio DFFM em seu celular. Eu vou falar aqui de você, como eu falei, falar algumas coisas que eu peguei, né, de informações. Aproveitar e pegar uma água para mim. Algumas informações e tal, e fazer perguntas relacionadas ao que você me passou. Tá? Não nada assim, né? Mas sem criar polêmicas e sem estar ao vivo, parabéns pela participação, nós estamos lá. Mas antes eu vou falar da agenda, tá? Tá. E aí galera, beleza? Programa Cruzeiro em Letras de volta e vamos aqui para a nossa agenda cultural. Nossa agenda cultural hoje nós temos algumas coisas interessantes. Amanhã, no Feitiço Mineiro, a partir das 20h30, Pietro Costa, que está aqui, para o seu livro. Desculpa. É realmente segunda-feira, porque eu estou... O horário de verão está acabando, então eu estou com problema de fuso horário. Então vocês me desculpem aí, mas é segunda-feira, a partir das 20h30, Pietro Costa, com o seu livro. O seu livro está aí? Entre a caneta e o papel. Isso, só para a gente, né, enfatizá-lo bem. Entre a caneta e o papel, ele estará lançando no Feitiço Mineiro a partir das 20 horas. Então, vamos lá, galera, prestigiar Pietro Costa no Feitiço Mineiro, no projeto Música e Poesia para Todos, certo? Esse é o livro que ele estará lançando amanhã, então todos estão convidados a participar desse lançamento. E parabéns mais uma vez pelo livro, viu, Pedro? Muito bom. Hoje, sem problemas de fuso horários, de horários de verão, mas sim hoje,
Jorge Nunes está com sua seresta no restaurante La Gioconda, que fica na 102 Sul, Rua das Farmácias, a partir das 20 horas. É um projeto muito bacana que o Jorge, que é um grande instrumentista aqui da cidade, faz com vários músicos, e se tiver algum escritor lá, com certeza também vai poder declamar, beleza? Jorge Nunes, restaurante La Gioconda, 102 Sul, a partir das 20 horas. Salomão de Pádua e Agilson Alcântara estão hoje no restaurante Vila 5, no Brasília Shopping, Asa Norte, com voz e violão a partir das 13 horas. Olha só, almoçar com boa música é muito bom. Almoçar já é muito bom, né? Com boa música melhor ainda. E hoje à noite teremos um karaokê live no bar Amigos das 400, na 407 Norte, Bloco D, a partir das 19 horas. Vamos cantar e encantar à noite. E também, se tiver algum poeta, tiver alguém a fim de declamar, estará também essa disponibilidade de declamações. E é isso aí, galera. A agenda cultural fica por aqui por enquanto e nós vamos começar a nossa entrevista com esse nosso grande convidado aqui. Bom, vamos lá. Raimundo Nonato Lopes Souza, mais conhecido como Nonato, ele é funcionário público, ativista do Movimento Cultural em Brasília, conselheiro regional de Cultura do Cruzeiro e conselheiro da ARUC, que é uma escola de samba do Cruzeiro, né, para quem não conhece, né, várias vezes campeãs aqui no Distrito Federal, dificilmente alguém não conheça, mas sempre tem alguém que de repente não. E também é bacharelado em artes cênicas pela Faculdade de Artes da Dulcina, em 90, e a sua especialização, direção teatral. Alguns trabalhos realizados do Nonato foram Senhora dos Afogados, do Nelson Rodrigues, com direção do Hugo Rodas. Teve apresentação em Brasília, Rio, Córdoba, na Argentina, Circuito Araguaia, entre outros. Também ele teve Lux in Tenebris, do autor Bertold Brecht, direção dele, tá? Com apresentação aqui em Brasília e também no Maranhão. E também esse Lux in Tenebris é uma pequena peça teatral de um ato escrita em prosa em 1919 pelo dramaturgo alemão Bertold Brecht. E também ele teve outro, que foram Os Cegos, do autor Michel de Gerderode. Isso, obrigado. A minha pronúncia alemã realmente é um absurdo. De direção com ele também, apresentado aqui em Brasília e Imperatriz. O texto Os Cegos ele foi escrito na Bélgica em língua francesa, com o título original Les Aveugles. Apresenta o tema do conflito humano entre valores materiais e espirituais, o que o torna um texto universal e atemporal, portanto, de grande importância na contemporaneidade em tempos de consumismo exacerbado e cientismo religioso. Essa é mais uma, isso já é, tá? Só para vocês terem ideia com quem que a gente vai falar hoje. E começando, primeiro, bom dia, obrigado pela sua participação e presença, entendeu? E pergunto eu, quando surgiu essa vocação para o teatro, Renato? Bom, antes de tudo, bom dia Mauro, bom dia Ana, bom dia Pietro, bom dia nossos ouvintes e assistentes também. Antes queria aqui saudar, né, a Academia Cruzeirense de Letras, o programa Cruzeiro em Letras, isso é muito importante, né, para a nossa comunidade. Que antes de começar, queria aqui lembrar que essa semana tivemos uma grande perda, né, no teatro brasileiro, a nossa rainha dos grandes musicais, né, do teatro brasileiro, Bibi Ferreira, tá? Uma pessoa com quem eu tive o prazer de aprender um pouco com ela também, com Dulcina de Moraes, quando eu estive na faculdade. Bom, Mauro, a minha, digamos assim, atividade no teatro começou quando eu já estava
estudando o ensino básico, o ensino médio, um programa que, na época, não sei se alguém vai lembrar, que chamava Mobraltec, acho que a Ana deve ter, que era um projeto do Ministério da Cultura, não, isso no interior do Nordeste, né? Onde tinha aqueles, o MEC, tinha os caminhões que levavam nas cidades do interior, grupos de teatro para apresentar, e ficavam uma semana nas escolas, criando os grupos, né, estimulando os grupos escolares para poder fazer as apresentações que chamavam de dramas, as tragédias. Então, nessa época, lá para os idos dos anos 70, né, da década de 70, então aquilo me despertou uma vontade da arte de representar. E quando, no início dos anos 80, que eu cheguei em Brasília, final de 70 para o início de 80, eu procurei os grupos aqui de Brasília para a gente, das oficinas, e isso foi me aguçando mais, foi me sendo mais vontade. Procurei uns grandes mestres na época aqui, Chico Expedito, Zé Mauro, que era também do grupo do SESC. E depois fui para a Faculdade de Arte do Cine de Moraes. E ali foi onde eu me especializei, montamos alguns trabalhos dentro da própria faculdade, que era um grande vitor. Hoje aqui, acho que grande parte dos artistas de Brasília, dos atores, atrizes e profissionais das artes cênicas, dança, tem a Faculdade de Arte dos Moraes como uma referência, né? Então, acho que não só eles, né? Assim, acho que todo mundo em Brasília tem essa referência, né? Pelo que eu saiba, acho que não tem nenhuma outra faculdade direcionada. Ou se tiver, por favor, me corrija. Isso, e é isso também que a gente chama os filhos de Dulcina. Tem hoje uma grande luta, né, para preservar esse grande patrimônio de Brasília, que é a Faculdade do Cine de Moraes. Né? A gente não deve, Brasília, a comunidade de Brasília, os artistas, não deve deixar que esse grande legado, essa grande ferramenta, instrumento de produção, de profissionais das artes cênicas, das artes da cultura em geral, abandone do Cine de Moraes. Com certeza. Aí, galera, vamos nos, né, fazer algo realmente, não só pela faculdade, mas até pela memória da própria Dulcina. Você se formou como diretor, né? Como foi dito, a sua formação, assim, especialização, na verdade, é como diretor. Mas óbvio que antes de ser diretor, você participou de alguns projetos como ator. A minha pergunta é, o que é mais difícil? É ser ator ou ser diretor? Bom, os dois são bastante difíceis, né? Assim, para a gente poder carece de muito estudo, né? Muitas pesquisas, né? Na verdade, quando eu decidi me especializar como diretor, na época eu tinha uma grande dificuldade de memorizar e decorar textos, né? Então, acabei me guiando para o lado da direção. Mas também não é fácil, você tem que estar ali muito concentrado. Agora, o teatro, ele é uma arte mágica, né? Depois que você internaliza, que você gosta do teatro, que internaliza aquilo, parece que vem uma inspiração divina que você se transforma num palco, né? É um espaço que você ali, dentro daquele espaço que a gente chama de a caixa cênica, ali a gente se transforma e a gente recebe essas correntes, essas energias que nos ajudam. Mas entre atuar e dirigir, ambas não são fáceis, né? Precisa de concentração, precisa de leitura, precisa de pesquisa, tá? Mas esse trabalho de pesquisa, esse trabalho de concentração, e de buscar e de criar, é fantástico.
Eu acho que não só no teatro, mas acho que qualquer profissão que você realmente queira e tenha amor por ela, acho que essa pesquisa, esse estudo é gratificante e valoriza mais ainda o trabalho. E como é que você vê o teatro dentro de Brasília, do Brasil? É apenas a falta só de iniciativa ou tem algo mais? Como é que você vê hoje o teatro em si? Bom, pelo menos na época, nos anos 80, quando eu iniciei aqui junto com alguns companheiros, era muito difícil naquela época, né? Claro que cada época tem a sua peculiaridade, né? Na época as pessoas se formavam aqui e iam buscar o eixo Rio-São Paulo, né? Onde você poderia sobreviver do seu trabalho, né? Que o bom é quando você sobrevive daquilo que você gosta, do que você faz. Na época não tinha essa... tanto é que muitos artistas, atores, atrizes, diretores aqui são funcionários públicos ou professores que têm uma outra fonte de renda para sobreviver. Porque naquela época não se vivia exclusivamente do teatro. Né? Tanto é que naquela época tinha as entidades de teatro amador, né? Que chama teatro amador. Então, já com a evolução, hoje em Brasília, com a ajuda do Estado, né? Mesmo que sendo ajuda muito parca, mas ainda tem essa ajuda para subsistência, e a gente já tem muitos artistas, atores, atrizes, diretores que hoje conseguem sobreviver do teatro, do cinema aqui em Brasília. Então já melhorou muito. Na minha época não era assim, né? Quem quisesse sobreviver, muitos teria que sair do Rio, de Brasília para o Rio, para São Paulo, Recife, até Recife, que era uma fonte também, Porto Alegre. Então os colegas se formavam e iriam para lá. Mas hoje a gente já tem aqui como sobreviver. A gente faz parte de um fórum de teatro aqui no Brasil, então a gente vê que tem muitos colegas que sobrevivem. Não como teria que ser, mas pelo menos dá para eles tirar o seu sustento da sua arte, da sua produção. Mas você vê assim, por exemplo, a pergunta bem direcionada em relação ao teatro aqui em Brasília, e essa questão que você falou, eu acho que não era só para o teatro, a música, né? Muitos grupos, pelo menos na década de 80, né, que se formaram aqui, tiveram que fazer o eixo Rio-São Paulo, né, Porto Alegre às vezes, e hoje em dia eu acho que tem um pouquinho mais, o mercado consegue pelo menos segurar um pouco esses artistas dentro da cidade. Mas você vê que falta algum incentivo ou de repente algum prêmio, alguma coisa para que de repente se valorize mais e traga novos talentos. Brasília carece disso, de repente uma premiação de teatro tão importante quanto qualquer outra premiação fora de Brasília, ou não, a gente consegue viver sem isso? Você colocou no ponto certo. Eu acho que é importante, além dos incentivos que vêm por parte do Estado, né, sobretudo para o teatro, porque como o teatro diferentemente da música, o teatro ele carece mais de um suporte do Estado, né, para poder se desenvolver. A música ela tem mais fácil patrocinadores, né? O mercado ele absorve mais essa questão dos patrocínios da música. O teatro não. O teatro ele se não tiver digamos assim, um artista renomado, com visibilidade, dificilmente ele consegue ajuda o patrocínio do mercado. Então precisa do Estado, né, dos seus fundos de apoio à cultura, no caso do FAC, né, da Lei de Incentivo à Cultura. Então, para a área do teatro, precisa muito desse apoio do Estado. Isso é imprescindível, porque senão vários grupos que tentam, por exemplo, aqui no Cruzeiro tem grupos que conseguem sobreviver porque tem o apoio do Estado, né? Então, se não tiver esse apoio, não consegue. E acho que também você colocou no ponto em relação à questão dos festivais. Isso
a gente precisa de ter assim, os festivais do teatro. A gente tem um Cena Contemporânea que já é agenda aqui do Distrito Federal, que traz espetáculos de todos os cantos do Brasil e até do exterior também. Isso é um ponto, mas a gente precisava de ter um festival, uma atividade, um movimento para poder incentivar mais os grupos locais, né, principalmente nas cidades, né, nas regionais. Então, mas eu acho que os movimentos do teatro, acho que deve buscar aproveitar os incentivos que tem na lei, né? Nós temos agora recém-criada aí a Lei Orgânica da Cultura, a LOC, né? Que traz dentro dos seus dispositivos algumas aberturas para que os grupos, né, da arte e cultura em geral, para estar buscando os seus apoios a nível dos recursos estatais. Isso. Mas é importante essa questão de ter os festivais, porque é ali onde você abre uma janela para mostrar para a comunidade, para a sociedade, o que Brasília produz na arte, especialmente na arte do teatro. Então, de repente seria interessante uma ideia, até para a Secretaria de Cultura aí, de repente fazer uma premiação do teatro aí, vamos fazer essa campanha, vamos fazer um prêmio para o teatro, de repente prêmio do Cena de Moraes, algo do gênero, para que incentive realmente essa questão local, para que essa produção venha com todo esse ímpeto e depois, com certeza, participar de outros projetos, né, ou ter um incentivo para a peça ganhadora, o grupo que ganhar, ter esse incentivo maior e com certeza trazer novos talentos. Porque aqui em Brasília, cara, eu pelo menos particularmente falo não só no teatro, mas em todas as artes nós somos um celeiro. Eu acho que o governo, não só o governo, mas a própria iniciativa privada e vários outros deveriam olhar um pouco mais para a cultura nesse sentido. Eixo Rio-São Paulo é maravilhoso, excelente, mas acho que Brasília precisaria de um olhar um pouco mais carinhoso em relação a esse tipo de coisa. Então vamos aí fazer uma campanha, vamos fazer aí um prêmio para o teatro, que tal? O que você acha? Ótima ideia, Mauro. Eu acho que além desses espaços, né, desses movimentos, outra coisa importante também que a gente sempre tem buscado, né, batalhado, é a criação, a manutenção dos espaços nas cidades, né, os espaços completos com suas técnicas para que a gente consiga dar força aos grupos. Eu acho que se cada cidade tivesse o seu espaço, como o caso de Samambaia, que temos agora a inauguração do Complexo Cultural de Samambaia, o Complexo Cultural de Planaltina, vão agora buscar construir a Casa de Cultura de Ceilândia. Nós aqui no Cruzeiro temos o nosso projeto, que é nosso grande sonho, a criação da nossa Casa de Cultura do Cruzeiro, que já tem, inclusive temos o lote específico para isso, estamos buscando, junto com o Estado, com o governo, viabilizar isso no Gama. Então, se cada cidade tivesse um centro cultural equipado para que incentivasse não só os grupos de teatro, mas da dança, da capoeira, da literatura, conforme tem aqui, acho que isso é importante, porque as linguagens artísticas elas andam juntos de braços dados, né? Principalmente o teatro com a dança, com a música e com a literatura são artes que são linguagens artísticas que, cara, umas duas são de braços dados. Então, se a gente tivesse espaço nas cidades para que disponibilizasse para os grupos locais, com certeza isso geraria criação de artistas, escritores, dançarinos. Sem espaço a gente não consegue. Às vezes tem grupos aqui do Cruzeiro ou nas outras cidades que para conseguir espaço para mostrar o seu trabalho tem que sair ou para o plano piloto ou para outros lugares que para poder apresentar as suas produções. E às vezes, não, mas será que tem demanda, tem público? Claro que tem. Por exemplo, aqui no Cruzeiro, a gente tem aí Cruzeiro Sudoeste Octogonal, aí, acho que um pouco mais de 80 mil habitantes, e são consumidores de cultura.
O Cruzeiro tem a sua vocação aqui na área da cultura e do esporte, tá? E são também consumidores de cultura. Se tivéssemos um espaço de difusão cultural aqui, com as características para que todas as linguagens fossem bem representadas, com certeza a gente fazia uma difusão cultural bastante significativa aqui na nossa cidade, e também poderia já expandir para as outras cidades também. Então a gente estamos nessa luta. Você também, como Conselheiro de Cultura, todo o nosso grupo aqui como Conselheiro de Cultura, estamos nessa luta, buscar junto ao governo, ao secretário de Cultura, para que a gente consiga os nossos espaços de difusão cultural aqui na nossa cidade. Maravilha, é isso mesmo, eu acho que eu concordo plenamente com você, a gente tem que trabalhar para a cultura. Galera, é o seguinte, o Raimundo ele também ganhou alguns prêmios, tá? Ele ganhou o Festival do Sul do Maranhão, melhor figurino e direção pela montagem de Os Cegos, a peça que eu já tinha comentado. E além do teatro, ele também fez alguns trabalhos no cinema. O filme O País dos Tenentes é um filme brasileiro de 87, de João Batista de Andrade, onde o Nonato participa. E o outro, A Televisão que Virou Estrela de Cinema, de 93, do Márcio Cury. Aí a minha pergunta em relação a isso, primeiro, parabéns por todos esses trabalhos. Eu pergunto, diretor de teatro e por que não diretor de cinema? Bom, eu particularmente sou assim apaixonado pelo teatro, né? Claro, a minha formação toda foi baseada no teatro, na linguagem teatral, e também gosto do cinema, né? O problema é que o cinema eu tenho uma vontade, ainda vou conseguir fazer alguns cursos, né, na área de cinema, né? Legal. Acho que é importante isso, a gente aprender todas as linguagens, né? O teatro, porque para mim a arte de representar num palco, eu acho assim uma glória, né? Ali onde você, com o texto, você tenta fazer uma leitura, né, de um texto no palco, e é muita magia. E é mais denso. No cinema eu gosto também do cinema, né? Conforme foi colocado, eu já fiz alguma preparação. Isso, fiz uma figuração. a televisão que virou estrela de cinema. Exato. Então é importante, mas para mim, se eu tivesse que escolher as linguagens, seria realmente no teatro, porque foi assim, fantástico. Você chegar com texto e jogar, é muito emocionante essa questão de fazer teatro. E tem alguma peça montada, algum espetáculo? Está trabalhando a gente está com um projeto, estou conversando com os colegas, né, de outros grupos. A gente está aí com um projeto, não para agora, talvez para o próximo ano. Tá? Já falei com o Getúlio, a gente tem vontade, o grupo Cotocarte aqui, que é um companheiro também, um contemporâneo meu lá do Sina. É um guerreiro também que vem lutando e hoje consegue manter o seu grupo aqui. Mas a gente tem algumas ideias na cabeça talvez para 2020, por aí assim. Porque, normalmente quando eu penso, ou então remontar algum trabalho que eu fiz aqui, por exemplo, Lux in Tenebris, que é um texto do Brecht, que apesar de ter sido lá nos anos 60, né, uma das peças dos anos 60, é a realidade de hoje, né? Ou seja, está tudo para a realidade de hoje. O que vem acontecendo hoje no nosso país, o Brecht ele já contava isso lá nos anos 60 na Alemanha, né, nessa situação. E a gente pode pensar também em alguma remontagem desse trabalho. Então a gente tem algumas coisas na cabeça para que final do ano, início do ano de 2020, a gente tenha, talvez eu tenha um pouco mais de tempo, né, estudar um pouco mais, para a gente estar fazendo alguma produção aqui. No momento a gente está na militância do movimento cultural para a questão dos espaços, para defender a questão dos incentivos, né, para as produções da cidade, e
acho que por enquanto isso a gente está fazendo. Mas eu tenho projeto para a gente montar alguma produção, principalmente aqui no Cruzeiro, ver se a gente consegue fazer algumas oficinas, conversar com o MOA, aqui na Aruc. A Aruc é um espaço que tem aí para a comunidade usar. Estou pensando em fazer alguma proposta para a gente fazer algum trabalho, que sempre começa nas oficinas, nos cursos, depois a gente vai discutindo até a gente fazer um trabalho. Mas eu acho que aos pouquinhos a gente vai avançando. Tá certo. E com relação ao teatro, quais são as suas influências? Assim, você fala um pouquinho aí do que você... Né, como é que você vê essa inspiração com esses seus ídolos ou fãs? Não sei. Bom, o teatro, Mauro, ele é uma arte que vem desde do século V antes de Cristo, né, inventada na Grécia, né? Acho que a civilização ocidental, quando, para mim, é uma linguagem que você consegue conversar contar a história, né, e conversar com o ser humano, com a humanidade. Acho que talvez a humanidade não existisse se não tivesse teatro e vice-versa. Mas o teatro vai acabar. Não, enquanto existir o homem, o teatro não acaba. Né? Às vezes a evolução que era feita naquela época, na Idade Antiga, depois na Idade Média, com o aparecimento das tecnologias, modifica, né? Isso evolui. Mas a magia do teatro, aquilo que traz do homem, do consumo para si, para fazer reflexão intelectual, o teatro ele é esse caminho, essa linguagem. Então acho que o homem ele não prescinde do fazer teatral. A gente vai fazer teatro até o fim da humanidade, porque o teatro é uma arte direta ali, e ela é feita para refletir mesmo, é feita para provocar, tá? Diferentemente da televisão, de alguns filmes, né? Tem um filme que busca também a mesma linguagem, mas o teatro ele é mais direto, ele é feito ali exatamente para provocar e para questionar, tá? Claro que tem as linguagens, as metodologias, mas o teatro ele foi criado exatamente para provocar, e ali é direto, ali é você, principalmente Brecht, né? Eu gosto muito do Brecht porque os textos dele, né? O teatro do Brecht, ele é diferente do teatro psicológico criado pelos russos, né? Stanislavski, que tem o teatro mais psicológico, e o Brecht não, o Brecht ele chamou a quebrar a questão da quarta parede. A quarta parede que a gente chama é quando você está à boca de cena, você está ali e você não enxerga o público, você está representando para você como se fosse o teatro psicológico. Você não enxerga a plateia lá. O Brecht não, ele fazia questão de quebrar isso, porque ele queria que aquilo não é uma fantasia. O teatro é uma linguagem que você conversa e diz e mostra o que tem que ser, para refletir mesmo. Então muitas vezes o ator brechtiano ele conversa com o público. Ali ele vai, não é a magia, diferentemente do teatro psicológico do Stanislavski, e ele vai quebra a questão da quarta parede, e ali você ou então você mostra que aquilo ali é um teatro, não é a realidade, para evitar que as pessoas viajam e criem êxtase, e fica por isso mesmo. O Brecht não questiona e pergunta, e por isso que eu gosto muito do teatro brechtiano, porque ele exatamente quebra isso e mostra para quem está assistindo que aquilo ele está fazendo uma representação, mas que na vida da pessoa aquilo vai influenciar se você não mudar. Então é exatamente para mudar aquilo. Tem relação a você estava comentando sobre teatro, né, e também fez cinema e tal. O diretor Lars von Trier, ele fez um filme chamado Dogville, que exatamente ele faz literalmente uma cena de teatro, como se fosse uma representação teatral dentro do próprio
do filme, dentro do próprio cinema. O que você acha desse tipo de linguagem? Não sei se você chegou a ver esse filme, com certeza deve ter visto, que é de 2004. Mas como é que você viu, né, essa questão, né, uma vez que eu estou trazendo aqui, duas linguagens muito próximas, né, e que ele consegue fazer um trabalho bem, pelo menos eu particularmente assisti o filme, adorei, e eu achei bem interessante essa questão. Eu ouvi falar, infelizmente não assisti esse filme, mas é uma chama de metalinguagem, né? Ou seja, uma linguagem dentro da outra ali. Então, esse é importante, esses trabalhos. Muitas vezes alguns autores colocam isso, realmente. Porque como o filme, às vezes o filme ele é muito, digamos assim, a questão da fantasia, né? Que é a questão da fantasia. E ele colocando um teatro dentro do filme, ele quebra exatamente para quebrar cria um distanciamento, que ele chama de distanciamento, né? Que não para você não ficar em êxtase completa, mas pelo menos quebra. Então isso é importante, que chama de metalinguagem, uma linguagem dentro da outra, para poder mostrar isso. Isso é importante. A arte de representar, ela é fantástica por isso, Mauro, porque coloca você... muita gente chama que o teatro, o diretor teatral é um pintor de cena, né? Chama de pintor, um diretor de cinema é um pintor de cena. Ele pega um texto dos escritores e ali ele vai fazer a cena dele lá no teatro, é como se fosse uma pintura mesmo, né? Coloca os personagens lá dentro e ali ele coloca aquilo que o escritor, que o autor quis dizer naquilo ali. Isso que é a magia da arte de representar exatamente isso. Indico esse filme, muito bom. Vou assistir. Quem quiser fazer perguntas para o Nonato, por favor. E falando nisso, Pietro, tem alguma pergunta? Ana? Eu tenho. Tem? Pode fazer, Ana, por Porque, favor. assim, você já pegou algum livro de escritoras brasilienses para fazer peças, teatros? Não, ainda não peguei, tá? Normalmente quando a gente... às vezes a gente lê alguns livros, né? Normalmente a gente teve uma época aqui que a gente criar muita criação coletiva nos grupos. E que seria, pegava sketch de um autor e tal, colocava ali dentro da cena. Assim, mas normalmente nós pegamos já texto teatral, já com aquela estrutura montada, exatamente. Às vezes a gente até modifica, né? Porque na verdade o texto literário, quando você lê, quando você joga para uma cena, para um palco, é diferente, né? Você apresentar do que ler. Muitas vezes a gente, antes de fazer isso, claro que a gente precisa de conversar com o autor, para assistir, para ver se... Porque muitos autores teatrais, eles colocam, cada personagem coloca, a gente chama de rubrica, né? Ele já diz como é que tem que fazer exatamente para evitar que o diretor mude aquilo que ele quis dizer, né? Então já vem as rubricas, por exemplo, um bom texto teatral, a gente vem com as rubricas dizendo o que tem que fazer, mas é claro que a gente não segue à risca aquilo que ele diz que tem que fazer, porque são momentos, né? Às vezes o texto é muito antigo e às vezes a evolução atualizada, exatamente. Então, às vezes isso, mas tem livros que tenho lido alguns livros que ali dá para você montar um trabalho ali, né? A história que o escritor conta, dá vontade de você ali, pelo menos usar aquilo para colocar, e dá um estímulo a você, poxa, que livro legal, que cena legal, aquela história que ela está contando aqui desse personagem aqui, dá pra gente montar um trabalho ali. Isso é tranquilo. Agora, falta patrocínio. Exatamente. Eu acho que falta... Pode até ter ideia, mas aí esbarra no patrocínio. Às vezes patrocínio, às vezes espaço também, às vezes tempo também, porque muitas vezes os grupos não têm incentivos, não têm estrutura para montar. Eu espero que com essa nova lei que a gente está aí com a LOC, consiga os recursos suficientes para estar fazendo mais trabalhos, né? Às vezes, o recurso que tem do FAC, que é 0,3% do orçamento daqui, por exemplo, do Distrito Federal, normalmente o Estado não disponibiliza todo esse recurso para os grupos, né? E falta, tá? E muitas vezes tem muitos projetos de autores
de diretores, de agentes culturais e produtores aqui que tem vontade de fazer, pega um trabalho legal, faz um projeto, mas chega lá, não tem recurso e termina não saindo. Tá? Mas falta sim, falta isso. Aqui, por exemplo, em Brasília tem muitos escritores que escrevem teatro e são montados. Né? Infelizmente, por conta de divulgação e de estrutura, você não apresenta. Né? Faz 2 ou 3 apresentações, acabou o recurso, então não tem mais como disponibilizar para a comunidade. Por exemplo, uma cidade como Cruzeiro, Sudoeste Octogonal, se nós tivéssemos espaços aqui, com certeza tinha produtores aqui. Aqui nós temos, pelo mapa das nuvens, a gente conseguiu mapear aqui 18 grupos artísticos aqui no Cruzeiro. Mas onde é que estão esses grupos? Né? Porque não tem assim, um recurso, não tem um espaço, não tem. Às vezes faz uma produção aqui e vai apresentar em outros lugares. Por exemplo, o Getúlio com o Cultucarte aqui, ele trabalha aqui, mas vai apresentar na estrutural, porque não tem um espaço específico aqui para a gente montar. A gente precisa de buscar para a gente colocar. Senão, e tem muita obra para a gente poder mostrar isso, ou teatro, ou pelas as bienais dos livros. O que falta é espaço, né, para a gente estar montando. Pedro, alguma pergunta? Se um jovem hoje procurasse você, né, Nonato, a guisa de obter um conselho, uma orientação, que está começando na carreira das artes cênicas, ou então que já está no meio e não consegue o desenvolvimento que ele almeja, o que você falaria para ele? Bom, se realmente... porque é o seguinte, para o teatro, qualquer linguagem, qualquer área artística, a pessoa que quer, que realmente ela colocou na sua mente, olha, o meu projeto de vida vai ser buscar fazer teatro, cinema, televisão, dança, enfim, a gente tem muito espaço aqui para fazer isso. Tá? Aqui no Cruzeiro a gente talvez não tenha, mas em outro, por exemplo, no centro que foi inaugurado agora, no Centro Cultural da 508, né, o Espaço Renato Russo, tem as oficinas lá que sempre está sendo divulgados. Tem outros grupos que não sejam do Estado, que sempre estão divulgando oficinas, a Tereza Padilha com o Mapati, lá na Asa Norte. Tem o Humberto Petrancini, que sempre está dando oficina. A Luciana Martuccelli, na área do cinema também, tem um grupo que estão sempre divulgando seus espaços. Procurar esses espaços. Eu espero que a gente consiga um espaço aqui no Cruzeiro para a gente poder montar as oficinas. Eu já até conversei com o Getúlio do Cultucarte, que a ideia nossa, eu talvez ano que vem estou me aposentando e vou agora me dedicar mais à questão, e a gente vai tentar fazer algumas oficinas aqui para nossa cidade. Mas existe muitas oportunidades, né, viu, Pedro, de quem quiser iniciar no teatro e não quer entrar via do Cine de Moraes, que também de vez em quando tem suas oficinas, tem o seu curso, tem um vestibular também para a sua graduação, a UNB também tem. Tá? Então, espaço para você iniciar, tem. Procurar que tem, não fica. Né? Agora, aqui no Cruzeiro, infelizmente, a gente não tem, mas a gente tenta buscar isso. Acho que a ideia é de buscar para que cada cidade tenha as suas referências nas artes. Nos centros, nos complexos que foram inaugurados agora, em Planaltina e Samambaia, eles estão disponibilizando também edital de oficinas para poder ocupar os espaços lá. Tá? Então, basta querer. Maravilha. Eu acho que assim, a cultura, principalmente no Cruzeiro, eu vejo muito e falo, principalmente, né, falando da Academia Cruzeirense de Letras, que o importante é que as pessoas do Cruzeiro conheçam seus artistas. Né? Você falou, tem 18 grupos, né? Tem vários grupos aí de teatro, e como você falou, cadê esse pessoal? Então acho que assim, e fica também o público, né, do Cruzeiro às vezes não conhecendo, não sabendo desses artistas e talvez também não prestigiando
por falta desse conhecimento, por não ter essa interação, né? E um dos objetivos nossos da academia é não só mostrar o Cruzeiro como literatura, mas também com as outras artes, trazendo aqui o teatro aqui com o Nonato, que é daqui da cidade, né? E outros grupos também, música, futuramente, sabe, dança. Então, assim, eu particularmente falo que o Cruzeiro é um celeiro também. Aqui dentro tem muita gente boa e acho que a gente precisa disso, precisa desse incentivo. E você, como hoje vice-presidente do Conselho Regional de Cultura do Cruzeiro, como é que você vê aí esses projetos, a própria LOC, como é que está o andamento disso? O que você pode falar um pouquinho para a gente em relação a isso? Bom, com relação a essa parte da lei de incentivo, da própria lei orgânica da cultura do Distrito Federal, e o próprio FACP, que é o Fundo de Apoio à Cultura, tem um governo que está iniciando agora, os fóruns, os conselhos, estão buscando conversar com o secretário, né, para ver se já agiliza na publicação dos novos editais. Aí, eles estão informando que estão sem recurso no momento, estão buscando, e ainda, como acho que tem menos de 50 dias que eles assumiram, então pediram, porque eles estão tomando o pé, para que possa buscar aplicar aquilo que está na lei. Mas o movimento cultural, os fóruns, os conselheiros, eles estão muito atentos, estão reunidos, se unindo para que cobrem isso do Estado, cobrem que o Estado faça a sua parte, que é cumprir o que está na lei, tá? Na lei na lei orgânica da cultura e nos fundos e nos programas de incentivo da cultura. Aqui no Cruzeiro, colocando aqui que eu queria falar aqui um pouco na relação do projeto de cultura da NARUC, né? O nosso colega Robson Silva, que está na parte do Departamento de Cultura da NARUC, ele tem uns projetos aí que para esse ano ainda está fazendo o projeto, está reunindo com o nosso administrador, já fez uma reunião com o administrador, nosso colega Felipe, né, que também ele é advindo do movimento cultural, né, então acho que a gente tem essa abertura aqui no Cruzeiro com o Felipe, a ARUC junto com a administração, tentando buscar resgatar aquilo que no Cruzeiro já tinha, né, a questão dos projetos, o Canta Gavião, que a gente tinha na cidade, né, que de repente acabou. Claro que a gente talvez esse resgate não se dará da forma que era feito nos anos 80, né, mas que busque essa referência do passado para que a gente consiga implementar atividades culturais na nossa cidade. E o Robson é um grande produtor cultural, e ele é um grande incentivador também, vem com essa energia e está buscando conversar com o nosso administrador, buscando alguns patrocínios, conjunto com a ARUC, no sentido de estar resgatando isso, pelo menos criar algumas datas de aniversário da ARUC, aniversário da cidade, e buscar alguns festivais, né, da cidade, né, algumas atividades, alguns eventos que mostrem música, teatro, dança. Então ele está assim bem com essa ideia na cabeça, e eu acho que a gente vai, se tiver apoio, a gente vai ter algumas atividades importantes aí para a nossa cidade. Tá? Maravilha. Galera, é o seguinte, nós estamos aqui no programa Cruzeiro em Letras, entrevistando aqui o Nonato, esse grande guerreiro aqui da cultura, entendeu? Com certeza Brasília precisa de mais gente do mesmo naipe, para que a gente consiga realmente fazer com que a cultura de Brasília seja vista, bem vista, e com certeza mostrar um trabalho importantíssimo. A Academia Cruzeirense de Letras humildemente tenta também fazer esse tipo de trabalho, e é isso. Agradeço aqui ao Nonato pela presença, muito obrigado, e
Como eu falei para vocês, nós vamos sortear a Angústia dos Dragões. Aí eu vou ver aqui como é que a gente vai fazer isso com a Andréia. A Andréia Bracho aqui, que é o nosso apoio aqui na rádio. E não lembre-se sempre de ouvir e estar sintonizado na Rádio DF-FM, porque tem vários programas interessantes. A rádio realmente está bombando, como alguns gostam de falar. E vamos aí, entendeu? A própria Andréia tem o seu programa, além de outros programas muito bacanas. Hoje à tarde também tem mais alguns programas. Então fiquem ligados sempre nessa rádio que toca cultura, ok? E aí, Andréia, vamos lá, vamos ver quem ganhou, de repente, quem foi o sorteado do Angústia dos Dragões. Flávia Ferre. Flávia Ferre. Flávia, parabéns aí. Como é que a gente faz? Bom, entre em contato com a rádio, ou eu posso passar meu telefone para ela? Pode. Então pronto. Entre em contato com a rádio, então, no meu próprio telefone, que é o 981 38 6326, para a gente marcar aqui um encontro. De repente, sábado que vem, você participa aqui com a gente também e recebe o seu livro. E é isso aí. Agradeço a todos que participaram. Agradeço também a Ana Cunha, ao Pietro Costa, ao grande Renato aqui. E mais uma vez, muito obrigado pela audiência e fiquem ligados no programa Cruzeiro em Letras e na rádio DF-FM. Valeu? Show de entrevista, hein? Muito legal mesmo, cara. Show. Bem Aprendi muito. Parabéns.